Olá pessoal, vamos agora dar início finalmente à nossa parte de programação em Python. Tá? Como eu falei para vocês, eu vou utilizar o Colab do Google, então colabresearchgoogle.com. Já vou adentrá-lo aqui. Mas se vocês quiserem rodar localmente, tá? Ou no seu Jupyter Notebook, Jupyter Lab, que tem lá no Anaconda, ou se você quiser usar no VS Code, tá? Fique à vontade. O procedimento vai ser o mesmo, exceto na hora que eu criar os marcadores, que muda muito pouquinho de um para o outro, mas é extremamente fácil de fazer também, tá? Deixa eu só alternar para minha conta FMS. Beleza? Então, essa é a telinha inicial, né, do Jupyter Lab, do Google Colab, tá? Aqui se você clicar no novo notebook, é o que eu vou fazer, eu vou criar um novo notebook, tá? Já tem os últimos notebooks que você editou. Se você quiser abrir um notebook lá do Google Drive, tá? Lembrando que no Google Drive, a hora que você começa a trabalhar com Colab, ele cria essa pastinha Colab Notebook. Se você tiver no GitHub, você coloca o link do GitHub. Se você quiser dar o upload no notebook que você fez aí no seu Jupyter Lab, enfim, com extensão IPyNB lá, pode arrastar para cá que você vai conseguir abrir aqui no Colab, tá? No caso, eu vou clicar no novo notebook. Tá? Vou só clicar nessa barrinha lateral para eu ficar dentro da barrinha e não atrapalhar o código. E vamos começar aqui a nossa programação, tá? Antes de mais nada, eu já vou programando e criando as seçõezinhas de textos, tá? Aqui no meu notebook. Tá meio zoada a minha telinha aqui. Tá? Então, para isso, eu vou clicar aqui no Mais Textos, tá? Ele vai abrir essa arinha de textos para mim, só que eu vou clicar aqui nessa setinha para cima, ó, e vou arrastar ela para cima, que eu quero que ela fique aqui no topo por enquanto, tá? E aí é só dar um duplo clique, tá? Para editar a área de textos. No caso, quando eu quero criar uma seção, eu uso uma hashtag. Quando eu quero criar duas seções, eu uso duas hashtags. No caso aqui é uma seção só, vai ser uma hashtag só. E por enquanto nós vamos ver os tipos básicos do Python, tá? Só para vocês verem, a hora que eu clicar aqui na parte esquerda aqui no mostrar índices, tá? Já está aparecendo aqui tipos básicos para mim. Meio estranho esse browser aqui, deixa eu... Bom, dentro de tipos básicos, a gente tem alguns outros tipos também, tá? Então, eu vou criar subseçõezinhas para cada um desses tipos. Então, eu vou clicar na onde eu quero inserir a célula embaixo, que é essa célula aqui. Vou clicar no Mais Textos. Vou usar agora duas hashtags para criar uma subseção. Nós vamos começar com os inteiros, tá? Então, agora, inteiro virou uma subseção aqui de tipo básico. Bom, inteiro a gente já viu nos pequenos exemplos que eu estava demonstrando, como usar notebook, como usar o terminal do Python, enfim, para scripts, tá? E a gente viu naquele momento também que para declarar uma variável no Python, tá? É só simplesmente colocar o nome da variável, tá? Não vai colocar número aqui, porque ele vai achar que é o número inteiro, tá? Então tem as regras para declaração de variável. Não pode começar com número, não pode começar com caracteres especiais utilizados nas estruturas de dados do Python, como é a questão da lista, como é chaves, tá? Então esse tipo de caractere você não pode utilizar ao longo do nome da sua variável, tá? E você nem pode começar a sua variável, portanto, com eles, ou a sua variável ter somente números, tá? Então essa é a regrinha aqui, tá? Então, você colocar um A, tá? Vou colocar aqui, ó, um A é igual a 10. Também ele não vai deixar porque você não pode começar com número, assim no Java também não podia, tá? Mas o A1 pode, tá? Então pode ter número, não pode começar com número, tá? Não pode também você colocar um caractere especial de alguma estrutura de dados do Python, como é o caso das chaves, ó. Ele vai dar erro, ou como é o caso das chaves, ele vai dar erro também, tá? Então, o nome de variável mais tradicional possível, tá? E aqui existe o padrão camel case, tá? Que é mais utilizado. Então, é o nome, camel case, não, o snake case, tá? Desculpa, camel case é do Java, tá? Nome de variável, tá? Então, cada nomezinho que compõe a variável tá separada por um underline, tá? Formando uma espécie
do uma cobrinha, enquanto no camel case, que são as letras maiúsculas, né, uma espécie de uma corcova de camelo. Tá? Então, esse é o tradicional da linguagem Python. Tá? Bom, uma vez definido o nome da sua variável, é só fazer uma atribuição da sua variável, que a sua variável já vai ser criada na memória, obviamente, no caso do notebook, desde que você execute essa célula aqui. Tá? Então, só para a gente ver, eu vou colocar aqui meu nome de variável. Nossa, eu coloquei nome de variável. Tá? Ah, legal. Eu vou trocar aqui, ó, nome de variável. Tá? Para usar nome de variável. E está aqui, nome de variável H10. Perceba o seguinte, tá? O simples fato, tá, de eu trocar o nome variável, que estava variável, né, para nome de variável e reexecutar a célula, isso automaticamente não vai excluir nome de variável do meu kernel Python, tá? Olha só, nome de variável, foi até bom ter errado, que ele existe ainda, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Se você errou o nome de quer substituir o nome de variável que você está usando, se passar um batido daquela variável já tiver sido carregada antes, ele vai continuar usando o valor antigo. Ah, já fiz muito isso, tá? Já aconteceu muito esse tipo de erro comigo. Por quê? Tudo que você vai dando Shift Enter, no caso no notebook, ele vai carregando no negócio que é chamado de kernel Python, que mantém todas essas variáveis de memória. Então, cada vez que você cria uma variável de memória, você manda para esse kernel Python. Cada vez que você altera uma variável existente, você altera esse kernel Python. Então, uma vez que você colocou o nome errado, carregou, ele vai ficar lá no seu kernel Python. Tá? A chance que você tem para refazer ou corrigir esse problema, quando você está programando via notebook, claro, é dar um del e o nome da variável que você quer apagar, aí ele remove do seu kernel Python, tá? Agora ela não está mais definida, beleza? Bom, mas vamos voltar, deixa eu zerar essas celinhas aqui, ó. Então, excluir célula, excluir célula, excluir célula, bonitinho, tá? Vou colocar uma variável mais simples aqui, vou colocar aqui var int, pode ser, igual a 10, tá? Então, a hora que eu atribuir um valor inteiro para essa variável, tá? O tipo dele, então, para descobrir o tipo de uma variável, já que ela é atribuída automaticamente, eu não consigo definir o tipo, mas só para a gente verificar, a gente tem uma função built-in, chamada aqui a função que já vem carregada com funções que já vem com um Python, tá? O padrão da linguagem Python, que é a função type, e a gente passa a variável, e ele responde para a gente com o tipo da variável. No caso aqui é um int, tudo bem? O tipo, na verdade, é inteiro, não é inteiros, tá? Bom, outro tipo que a gente tem é o flutuante. Esqueci de colocar as duas hashtags aqui. Hashtag para virar uma subseção. Ah, tá. O inteiro flutuante agora no mesmo nível. Ponto flutuante é a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, var flutuante igual a 10.5. Tá? Se eu colocar aqui o type var flutuante, vai virar o float, tudo bem? Consigo fazer operação com float, com inteiro? Por exemplo, se eu colocar aqui o var flutuante mais varint, o Python resolve sem conversão de tipo? Resolve. Nesse caso, ele vai converter para o tipo de mais alta ordem, certo? Igual a gente tinha no Java. Bom, outro tipo que a gente tem aqui, vou colocar mais textinho. Para quem quiser mexer com número complexo, etc., que pode ter raiz negativa, aqueles números doidos lá, tá? Complexo. Esquecido dele. Colocar aqui var complexo igual, sei lá, 0.2. Aí a gente coloca um J do lado. Aí type var complexo. Esse número complexo até hoje não entra na minha cabeça, tá? Mas enfim, se alguém entende e quer usar, tá aí o número complexo, tá? E por fim, para a gente terminar as partes básicas aqui do Python, partes básicas, ou tipos básicos, que eu digo que armazenam uma única unidade de informação, apesar da string armazenar uma única sequência de caracteres, é um textinho só, não são vários textos que eu armazeno dentro da string, é um texto só, tá? Inteiro, um valor inteiro, tá? Então,
tipos básicos aí para armazenar o que é chamado tipo simples, né? É que string eu não considero como simples, então eu estou mudando um pouco a nomenclatura. Mas, enfim, desde que armazena uma única unidade de informação, nós temos... Ah, não temos não, eu estou ficando doido. Estava esquecendo do boolean. Tá? O boolean no Python, var bool, é igual... O true e false no Python é definido por true e false só com a letra maiúscula. Por que só essa palavra do boolean true, as palavras do boolean true e false são escritas com letra maiúscula no Python, eu não faço ideia, tá? Mas, enfim, se eu não estou enganado, tá? Salvo muito engano, são as únicas palavras reservadas com letra maiúscula. O true, tá? E o false. Então, var bool, vou colocar aqui o type dela. Aqui é o bool no Python, tudo bem? E por fim, agora sim, eu estou ficando gaga, tá? A gente costuma esquecer das coisas. A string, tá? String no Python tem duas formas da gente definir elas, tá? Ou por aspas duplas, então, string em Python, opa. Tá, vou imprimir essa string na tela para a gente ver, né? Var. Eu posso colocar só var str1, já vou mostrar a diferença do print do var, só colocar o nome da variável e colocar o print na hora que a gente estiver em orientação a objetos, tá? Ou também eu posso colocar com aspas simples, tá? String em Python 2, var str2. Então tá aí também o mesmo efeito da primeira, tá? O mais comum no Python, tá? É aspas simples, tá? Até porque você economiza um shift aí na sua vida, tá? Então, aspas simples, bater o shift já, que é aspas duplas, tem que segurar o shift, apertar a tecla das aspas simples, bateu, já saiu, tá? Então, é mais comum utilizar aspas simples no Python, tá? Existe possibilidades aqui de fazer concatenação de strings. Eu vou dar uma aula só sobre strings ainda, tá? Mas só para a gente ver coisas rápidas, de repente a gente quer trabalhar num print e tal. Se eu fizer o var str1 mais var str2, tá? Ele pega e junta as duas strings para mim. Assim como a gente já está acostumado, né? Mas se eu fizer o var str1 e tentar concatenar, por exemplo, com o meu varint, assim como a gente está acostumado a fazer, o resultado é 2 pontos mais, e está com o resultado na frente, tá? Aqui ele não vai deixar. Ele não faz essa promoção automática de tipos numéricos para string, como acontece em outras linguagens de programação, tá? Então eu preciso de recursos para isso, tá? O primeiro deles é, se você coloca o tipo, tá? Esse mesmo tipo que está saindo na tela, eu não coloquei o type da string, né? Cabeçudo. Vou colocar então uma célula de código aqui, ó. Type var str1. Se a gente pega esse mesmo tipo aqui, tá? Tá aparecendo. Então é o str, tá? E utiliza ele como uma função, tá? Eu vou converter esse conteúdo passado para a função para esse tipo. Então sempre tem uma função com o mesmo nome do tipo que a gente pode utilizar para fazer as conversões. Então de float para int, como a gente viu ali. Se quiser converter de string para boolean, vai ter o bool, abre parênteses, passa o conteúdo ali para ele, tá? Então todos esses tipos que a gente está vendo aqui, a gente vai ter uma função correspondente para fazer a conversão de tipos, tá? Então, só deixando bem claro isso, existem outras facilidades que eu não preciso fazer essa conversão de tipo, que eu vou mostrar na hora que a gente estiver trabalhando com impressão, onde a gente vai ter que concatenar as strings. Tá? Então, por enquanto, só vou deixar isso. E por enquanto, só vou falar também que existe um negocinho bem legal que ele não aceita fazer operação de mais, né? Mas ele aceita fazer operação de vezes. Tá? Vou colocar igual aqui só para não confundir, tá? Se eu colocar vezes 10, ele vai pegar aquele caractere e repetir 10 vezes. Tá? Então, vezes ele aceita, mas o mais não. Tudo bem? Então, com isso, a gente mata essa primeira parte aqui, que são dos tipos para armazenar unidades de informação. Agora, a gente vai ver no próximo vídeo tipos para armazenar conjuntos de informações. Tá? Então, até o próximo vídeo.